hoje a gente tem uma deliberação importante, hein? Para onde a gente vai daqui? Então, pessoal, a gente está aqui, ó, no meio da Turquia, tá? Para oeste a gente retorna tudo. E a gente tem a Bulgária, tá? Retorna. Aqui dá 750 quilômetros até Istambul. E depois mais uns 300 quilômetros até a Bulgária. Entra na Bulgária. Aí depois lá decide se vai para cá para baixo em direção à Albânia. Ou se sobe para a Romênia, para a Hungria, para a Croácia. A gente decide. E tem o seguinte. E tem o leste. O leste a gente pega aqui para a direita. Para baixo é a Síria. Esquece, não dá. Mas a gente pode subir. Aí você tem Azerbaijão e Geórgia, que são países bons, eu acho. São bons. Assim, eu olhei aqui, é bom que eu falo, não é nível Suíça, mas dá pra andar. Pra cima da Geórgia, você já cruza a fronteira e entra na Rússia, tá? Entra na Rússia. Aqui à esquerda você vai ver, ó, tem a Ucrânia. Tá vendo aqui? A fronteira entre Rússia e Ucrânia. Aqui é ruim. Mas dá pra subir pela Geórgia e pelo lado direito aqui. E vai embora, subindo aqui direto. Entra na Rússia. Cruza a Rússia toda, muitas montanhas. Pode ir até Moscou. Moscou tem uma Harley Davidson. Esse caminho, da onde a gente está até Moscou, deve dar uns 3.000 quilômetros. Vou te dizer, se eu estivesse sozinho, sem a Patrícia, eu iria com certeza para a Geórgia. Mas, com essa situação de conflito na Ucrânia e lá, apesar de... Ontem eu encontrei uns caras aqui da Geórgia, que eles falaram, não tem problema nenhum, vamos lá, me deram o telefone deles. Então isso me deu uma animada, mas apesar de tudo, ainda assim, né, tem essa questão do conflito e é tudo muito imprevisível, né? Doce amada aí já não tem que ser mais cauteloso. Vamos embora pro leste até Geórgia, entra na Rússia e vai embora até Moscou. Ou vamos para oeste e retorna o caminho até Bulgária. E dali de Bulgária a gente vê para onde a gente vai. A Geórgia é muito perto da Ucrânia, Rodrigo. Não dá não pra gente fazer isso não. Não, a gente pode ir pelo cantinho. Né? Cantinho, caramba. Eu encontrei os caras da Geórgia. Ontem, 3 caras da Geórgia com os motos grandes. Eles falam, não, tá tudo bem, tudo tranquilo. Nem dá pra ver. Lá. Eles já moram lá todo dia e vivem lá. Tá acostumado com os barulhinhos dos fogos. Cara, a gente mora no Rio, entendeu? Então. Tem tipo Ucrânia. Vou fugir, a gente tá viajando pra fugir disso. Não. Mas você quer voltar tudo? A gente pode ir agora pegando o beirando do Mar Negro. Subir pro norte? Azul, aí em vez de voltar tudo, sobe um pouco e volta e pega uma prainha. Mar Negro. Mar Negro, bonito. Tá lá a Pantera Negra preparada, bandeirão do Brasil posicionado. A gente tá indo sem casaco. Botamos o casaco aqui por baixo dessa cobertura. Então ele fica seguro. E partiu. Adeus Goreme, adeus Capadócia. Adoramos muito. Amada, você gostou? Bom demais, disse a doce amada. Realmente. Nossa, valeu a pena, hein, cara. Paisagens totalmente diferentes daquelas que nós estamos acostumados. Parecia realmente um outro planeta. Esse planeta é muito grande, né? Tem muita coisa diferente. Ainda tem muita coisa que a gente ainda vai conhecer junto, hein? Imagens finais da bela Capadócia para vocês. Estamos então pegando... Essa estradinha nós já pegamos algumas vezes juntos. Para ir andar de balão, depois para ir para aquele castelo. O castelo construído na pedra. Cara, muita coisa legal. E final de semana, os motociclistas aparecem. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Vai ser um dia inteiro pilotando. Dia inteiro. E lá estão as pedras com as construções dentro dela, né? Eles vão furando as pedras, foram construindo as suas casas, igrejas, escolas, refeitórios, tudo aí dentro das pedras. É muito louco isso, né? E, moto amigo, Capadócia, Goreme, essa região é uma daqueles lugares que você, quando vai embora, tu já vai assim sentindo saudade. Foi tão legal isso aqui, cara, a gente gostou tanto, que a vontade que dá é ficar um pouco mais, né? E o que foi aquele balão, hein, gente? Nossa senhora!
aquele balão. Era um sonho da Patrícia andar de balão. A gente uma vez quase andou, quando a gente foi fazer um rolê de motorhome, cara, na Flórida. Aí a gente foi pro ponto de encontro às 5 da manhã, acordamos cedo, chegamos lá, tempo ruim, cancelaram. A gente não conseguiu ir. E dessa vez a gente conseguiu. Chegamos lá, tava tudo uma maravilha, até que começou aquele vendaval, aquela gritaria, corre, corre. A gente achou que ia ser cancelado de novo, mas o piloto era audaz e foi embora assim mesmo. Depois o vento ficou bom e foi maravilhoso, foi demais, cara, sensacional. Então, por essas e por outras, Capadócia, sentiremos saudades. Quem sabe a gente volta aqui um dia, não é, doce amada? A Turquia tem sido um verdadeiro sonho, mas a jornada está longe de terminar. Nossa próxima parada nos levará além das fronteiras, rumo à fascinante Bulgária. Porém, antes disso, embarcaremos em uma experiência única, explorando um lugar surreal, tão distinto que desafia qualquer descrição. Prepare-se, porque ao final deste vídeo chegaremos a uma cidade praticamente desconhecida pelos brasileiros e talvez até pelo resto do mundo. Um destino de beleza exótica e surpreendente que promete deixar você sem fôlego. Botar o suquinho na criança. Arrumamos um posto de gasolina aqui chamado BP. Vamos encher a gasolina. A doce amada foi no banheiro. Ninguém entende uma palavra do que eu digo. Eu não entendo uma palavra do que eles dizem. Eu só falo full. Todo mundo entende full, que é pra encher, né? Eu já aprendi que aqui 1 é birra, 2 é Ike. Obrigado, Tessicular. Abastecidos, hidratados, partiu! A densidade demográfica aqui na Turquia é baixa. A maior parte do tempo são cidades pequenas, como essa aqui, né? Vocês viram? Pasto para os dois lados o tempo todo, aí chega numa cidade pequena, aí mais pastos, cidade pequena. Nesse caso aqui você não vê um prédio alto, tá vendo? Não tem prédios, nem aqui. A gente já tá vendo mais a realidade, né? Pessoas na rua pedindo dinheiro, aqui ó. Aí um colega viajante, casal, na scooter viajante. Tá vendo, gente? Bora rodar, ó. Moto amigo, vamos fazer algumas comparações macroeconômicas entre Brasil e Turquia. O PIB brasileiro é de 2 trilhões de dólares. O PIB da Turquia é a metade, 1 trilhão de dólares. Agora veja você, a inflação brasileira 5,79% em 2023 contra 47% na Turquia. A taxa de juros no Brasil, taxa Selic, em torno de 12%. Sabe quanto que é na Turquia? 25%. Estamos encontrando aqui mais motociclistas viajantes. Esse tá carregado, mano. Devem estar indo para um lugar muito longe. Vocês viram ali atrás aquele acampamento? Depois passou o outro, mais distante, um pouco ainda maior. Aquilo ali achamos a favela turca. Tá? Não sei quantas barracas tinha ali não, mas devia ter o quê? Umas 200 barracas. O nome de favela aqui na Turquia, o que se parece com uma favela, tem o nome de Gestekându. Gestekându, que quer dizer literalmente construído à noite. A gente não vê muito porque o governo atuou rapidamente e fez programas de realocação. Então, basicamente, eles acabaram com algumas dessas favelas, movimentando essas pessoas para outros lugares e construindo no lugar projetos imobiliários. Moto amigo, já estamos há horas desse tipo de estrada, sem nada. Não vi um borracheiro, nenhum borracheiro até agora. Inclusive já faz um tempo não vi nem pessoas andando para lá e para cá, indo fazer coisas.
Agora entramos numa cidadezinha aqui. Acho que o nome dessa cidade é Konya. Konya, K-O-N-Y-A. Aqui já tem os parques, carros parados, crianças, avião estacionado, gigante, um chafariz. Negócio maneiro. Eu acho que eu posso estar rápido demais, tá todo mundo muito devagar. Eu vou diminuir minha velocidade, que eu não tô afim de tomar-lhe uma dura, um enquadro turco não. E aí, tá gostando? Então vem na garupa! Se inscreva agora para continuar a receber sua dose semanal de diversão, conhecimento e inspiração. Nossa amada está cansada. Paramos aqui num posto. Tá cheio de moto estacionada ali. Vamos comer um negocinho por aqui mesmo. Tchau. Tchau. O pessoal não fala uma palavra aqui, cara, em inglês, e a gente não fala uma palavra em turco. Então estamos nos comunicando pelo Google. Isso aqui é tipo uma pizza, né? Pizzaya benziyor değil mi diyor. Mesela pide gibi anlatıyor. Pizzaya benziyor değil. Ben yazayım yaz. Etli börek. Torta de carne. Torta de carne. Mas tem de queijo. Queijo. Olha aí, é tipo uma pizza dele, mas um pão muito mega crocante. Aqui é carne com queijo. É bem bom. É tipo uma kafta. Kafta não, é esfirra aberta. É uma esfirra aberta. Pronto. Tem algum tipo de encontro aqui, todo mundo parando por aqui. Travaram a minha moto, eu não saio mais daí. Olha lá, um monte de moto, me travaram aqui. Ah, como é que eu saio? Vou ter que dar uns berros aqui, cara. Olha lá, ó. Tô fazendo uma reunião lá, acho que é o briefing. Estão passando o briefing. Vamos fazer isso, essa velocidade, quem pode ultrapassar, as regrinhas. Lá vão eles, ó. Vamos sair agora. Estou livre para partir. Tchau! Vamos fazer um bate-volta em algum lugar. Fazer um bate-volta em algum lugar. Muito bem, hidratados, alimentados, agora 31 graus e meio de temperatura, distância para o destino 408 quilômetros ainda. Tá falando que a gente faz em 4 horas, né? 4 horas, os motociclistas subiram para cá, aqui é uma pequena serrinha que você vê a cidade lá embaixo. Ainda não temos hotel. Muito importante, eu não tinha contado para vocês, mas a gente resolveu fazer o seguinte: a gente vai mesmo para Bulgária, tá? Não vamos para Geórgia e para Rússia, até porque o inverno tá logo ali. E depois que a gente entra na Rússia, meu irmão, a gente, para sair daquilo, aquilo é enorme. Para sair daquilo seria no inverno, aqueles invernos de congelar tudo. Então, calculando bem aqui a rota, a gente pode ir para a Rússia depois. Então, por enquanto, vamos para Bulgária mesmo. Porém, antes de sair para a Bulgária, a gente vai dar uma esticada nessa cidade chamada Pamukkale. A Pamukkale tem uma parada lá que andou circulando nos canais de turismo, porque possuem fontes termais que criam uma formação rochosa por onde a água vai passando. Diz que é um negócio assim espetacular. A gente está a poucos quilômetros, um dia de viagem. Não vamos perder essa oportunidade, porque muito provavelmente a gente nunca mais vai conseguir voltar por aqui.
mar. Aqui é só o pó, cara. Muito bem, mais uma vez hidratados, abastecidos e partiu. Temos mais 328 quilômetros. Trocando de estrada. Vamos, Cali, espero que vale a pena você, hein? Interiorzão da Turquia, cara. Região totalmente rural. A gente está realmente nas entranhas da Turquia. Já tem um trecho aqui que não passa mais ninguém. A gente está subindo de novo e entrando mais para dentro da montanha. Tem um desvio aqui por conta de obras. Olha o tapete. Moto amigo, você assiste o Eu e Minha Moto na televisão? Eu sei que fica muito mais legal. Por isso, a cada dia, mais e mais moto amigos estão passando a assistir o canal na tela grande. Mas posso fazer um pedido? Sempre deixe seu comentário e uma curtida. Isso gera um engajamento importante para o algoritmo do YouTube. Esse pequeno gesto faz o YouTube entender que você está gostando, o que leva o YouTube a recomendar mais o Eu e Minha Moto para outras pessoas. Então você pode e deve assistir na TV, mas comente, curta e participe pelo celular. Pode ser? Valeu! Cara, isso aqui tá muito bonito. Olha isso, gente. Como eu costumo dizer aqui, o adjetivo para essa horas é espetáculo. Mas também podemos usar magnífico. Não é possível que a gente não consiga chegar perto desse lado, né? Vamos tentar. Porra, olha que merda que eu fui me meter. Mas ali na frente tô vendo que tem saída. Eu só não tombar, boto daqui até lá. Nada feito, impossível chegar na praia. Então é o seguinte, fica pra próxima. Tem uns caras aqui no meio da rua, que porra é essa? Sei lá, negócio estranho. Estamos chegando numa cidadezinha aqui. Cara, tudo é bonito pra cá, assim, as montanhas, o visual. Mas realmente bem vazio, assim. É a primeira cidade grande em quilômetros, cidade maiorzinha em quilômetros. Cidade mega ruralzinha. Esse é o único posto que a gente encontrou, vai ser ele mesmo. O negócio aqui é meio devagar. E os caras olham pra gente como se a gente fosse assim meio ET. O Pedaria é o transporte oficial daqui, vimos muitos deles. E olha lá, acho que é um casamento. Estão tocando o tambor, uma carreata, passou um carro pra lá, buzinaço, uma moto ali, umas fitinhas penduradas no carro. Olha o tamanho desse caramelo, cara. Muito caramelo. Cortaram a orelhinha dele, amado. Ei, cortaram a orelha do caramelo. Último abastecimento do dia. Agora é só chegar no hotel, já fiz a reserva, consegui fazer a reserva ali de um hotel. Rapaz, hoje foi um dia bom, hein? Um dia pra motocar mesmo, pra valer, cara. Andando pelas serras da Turquia, quem diria? And the times that we walked
horas na estrada, hein? Aí falta aqueles 30 minutos intermináveis. Os 30 minutos finais são os 30 minutos mais longos que tem. E a gente foi brindado por esse pôr do sol, né? Magnífico. Quer dizer, o sol ainda não se pôs, está ali atrás das nuvens, né? Ainda tá claro. Mas olha os raios assim, cara, espalhando atrás das nuvens, né? Falta pouquinho para chegar a Pamukkale. Tamo que é só o pó. Tamo cansados. Em termos de descanso é só de hoje para amanhã, cara, porque a ideia é partir amanhã mesmo. Liberados com esse solzão na cara aqui, hein? Estamos chegando em Pamukkale. Olha lá esse sol, cara. É covardia, hein? Fala aí. Tá bonito ou não tá? Isso sim é uma chegada em estilo, hein? A chegada merecida do Eu Minha Moto e os seus motoamigos e amigas. Obrigado, 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 senhor. Mais um dia de viagem com segurança, cansados, mas felizes. E essa nossa motoca guerreira aqui, hein? A Pantera, vou lhe contar. Falem o que quiserem da Harley Davidson. Que ela pinga óleo, que é isso, que é aquilo. 75 mil quilômetros na viagem. Tem, sabe quantos BO? Quantos BO nós tivemos? 0. Nenhum BO. Caraca. Isso aqui é uma, diz que é uma nightclub, parece um castelo. O homem deixou, ali do lado de fora do hotel, ele deixou parar a moto aqui dentro. Então pronto, ela está protegida. O hotel é esse aqui, ó. Foi um bom valor. Encontramos aqui uns conterrâneos brasileiros. A gente é recebido com um melão fresquinho da região. Desse killer. Oh, nice. Moto amiga, depois de 9 horas em cima da moto, né? 9 horas de deslocamento, teve umas 7 horas andando de moto, mais as paradinhas. Chegamos em Pamukkale. Não, é isso? Pamukkale. Espero que seja tudo isso. A cidade em si, a primeira impressão não foi lá essas coisas, tá? Queria vir de moto, né? Até o centrinho, né? Nem pensar. Cansou, Mara? Queria andar muito. Hoje não andei nada. Não bateu perna ainda? Não bati perna. Quero subir na moto nem tão cedo. Já fazer do quadrado. Caraca. Chegamos no restaurante não, na ruazinha. A única rua. Tá cansada? Tô cansada de andar de moto. Vinho é pra lá. Eu não tô tão cansada assim não. Posso ir até lá. Transformação de humor imediata. Chegou. Bom dia, moto amigo. Bom dia. Cara, é tudo branco, cara. Olha só isso.